A gente viu nesses últimos 2 anos meio que uma explosão, né, do debate e de empresas, né, mudando muito ou apenas, né, infelizmente, se apropriando de um discurso, né, para se adequar ao que o mercado vem exigindo, a que investidores vêm exigindo cada vez mais, né. A gente vê uma transformação geral, né, para pautas ESG no mercado financeiro, inicialmente, mas agora não somente, né, também que muitos setores indo para esse lado. Eu queria entender como que é a tua visão a respeito desse momento que a gente vive, né, de um debate que está começando, né, é muito recente, mas ao mesmo tempo ele é muito importante, e eu entrevistei o Fábio Operucci, que é um gestor do mercado financeiro recentemente. Ele falou que a gente está num momento de consolidação da semântica do ESG, né, o que de fato é isso, né, e que a gente corre um risco de ficar preso numa nomenclatura ou enfim, numa definição que fica muito perto e favorece muito o greenwashing, né, em muitos casos, que a gente vê isso muito acontecendo. Então, eu queria pegar um pouco da tua visão, como que você enxerga isso, já que você está nesse mercado ESG há 30 anos, né, quando nem se falava na nomenclatura, mas vocês já estavam lá fazendo isso, né, de alguma forma. A gente está vendo agora os estragos aí ambientais muito claramente com a mudança climática. A gente não fez o dever de casa certo. Com a pandemia, o que é que aconteceu? Aconteceu com a pandemia que a desigualdade social, ela escancarou. Eu vejo como uma grande oportunidade o ISG, quando traz o S para o mesmo ponto e não mais para uma... Ele antes ficava subalterno à questão ambiental. Era a gente defendendo dentro do meio ambiente o homem, né? Essa era a briga, defender o social dentro do meio ambiente. Mas agora a gente precisa realmente ter uma pauta social que possa ser cobrada, discutida, compreendida, você entende? Para que ela não se torne também um faz de conta. Tudo está aqui, ó, no nosso pensamento, é tudo que a gente produz. O resultado do que a gente vê é o que a humanidade foi capaz de pensar. Então, se a gente pensar diferente, a gente pode ter um mundo diferente. Você entende? Então, a gente precisa mudar o pensamento do empresário. A gente precisa mudar o pensamento do cidadão. A gente precisa mudar o pensamento da comunidade. Um outro gestor do mercado financeiro que eu entrevistei outro dia, esse gestor, o João Pacífico, ele me falou que é do Grupo Gaia, que é uma empresa B também, ele trabalha há muito tempo no mercado financeiro, e ele falou, cara, o mercado financeiro não vai mudar. Com esses caras que estão lá, a gente não consegue nada. Mas eles vão mudar pelo constrangimento. Eu achei isso muito interessante que ele falou, porque me liga um alerta não, é o que a gente já sabe, né? Enquanto jornalista, da gente não ter simplesmente um papel de noticiar um fato, né? Mas questionar sempre, né? Porque a gente vê muita coisa que é dito, mas na prática você vai olhar um pouco mais e, pera, não é bem assim, né? Eu queria te perguntar, a gente procura cobrir muito a Agenda 2030, né? Os ODS, tudo, de uma forma bem ampla, porque tem muitas histórias boas ali. Eu acredito que se tem um caminho para a gente resolver, né, os problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, está tudo ali, ou quase tudo, né? Arrisco dizer que está tudo ali, né, dentro dos ODS. E eu queria perguntar se de alguma forma, claro que na prática, sim, vocês trabalham com várias ODS, né, mas se isso direciona o trabalho de vocês, especificamente entrar em algum ODS, destrinchar para debater com o cliente, ou isso aparece apenas indiretamente, né? Que é o que eu já vi que está lá, mas eu não vi vocês citando, né? Por exemplo, em nenhum lugar. A gente fez um trabalho, quando começou toda essa discussão da agenda, a gente fez um trabalho muito forte interno, discutindo os 17 objetivos e identificando ponto a ponto aonde a Diagonal atuava e como ela atuava em cada um desses objetivos. Porque a gente tem um foco público e um foco privado, né? E quando a gente vai para o foco público, os nossos ODS são muito claros, né? Porque tem a ver com a pobreza, o saneamento, está muito ligado, né? A questão, o 11, né? A questão das cidades sustentáveis. Então, a gente está muito focado, né? Nesses principais ODS, né?
Quando a gente vai para o mercado privado, ele traz a própria preocupação do mercado privado entrar nos seus conceitos, por exemplo, sociais, ambientais, de ser mais inclusivos, então você entra em uma outra perspectiva, né, onde você não atua como aquele mercado, mas você apoia as empresas para fazer aquele papel, né? Então a gente costuma dizer que a gente tem os ODS diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que a nossa ação causa, indiretos são alguns, principalmente com o mercado privado, que a gente termina tendo um impacto indireto, porque o nosso cliente vai ter uma atuação daquela forma. Como é que a gente trabalha? Toda vez que a gente trabalha nosso planejamento estratégico, que é anual, a gente trabalha cada ação do planejamento estratégico, onde ela está focada no ODS, em que estágio a gente está em relação ao ODS, para que a gente tenha bem clareza em relação a isso. Outra coisa, todo novo investimento que a gente faz, todos começaram com a análise do ODS. Do ponto de vista metodológico, a gente entende aquilo como um grande orientador. E aí, quando a gente vai fazer qualquer estudo, a gente correlaciona, para que o cliente tenha essa clareza que está atrelado à agenda. Eu queria te fazer uma pergunta que é a pergunta que não tem nunca uma resposta formal, mas eu acho que dá para divagar um pouquinho, que é como encontrar o equilíbrio entre lucro e propósito, né? Que é uma pergunta que eu vejo acontecendo, eu escuto muita gente fazendo e muita gente não sabendo exatamente o caminho, né? Mas eu queria, já que você fala tão bem sobre tanta coisa, acho que seria legal ouvir a tua visão a respeito dessa busca talvez diária, né? Talvez quase utópica em algumas visões, né? Mas eu acho que tem caminhos aí, de repente você pode dar uma luz para a gente. Olha, eu te diria que a primeira coisa, tudo está muito ligado a como você faz as coisas, de que maneira você constrói as coisas. Em vários momentos nas nossas vidas, nós fizemos escolhas. Escolhas para passar alguns anos sem ganhar dinheiro, não vamos ter lucro, nosso lucro vai ser todo reinvestido na empresa, a empresa está em crise, temos que coisar, temos que fazer. Então, é uma construção. Você está construindo algo que é muito maior. Quando você fala assim, propósito ou lucro. Eu não quero ter lucro ganhando em cima das pessoas se as pessoas ganhar aquilo que o mercado exige. É um princípio. Eu quero meu trabalhador, meu colaborador, o mais satisfeito possível. Quando você tem um propósito muito claro, você juntou pessoas que acreditam naquele propósito. Então, é um processo de construção mesmo. É muito debate entre lucro e propósito, mas você precisa ter algo que realmente é o teu principal valor. O que você falou há pouco sobre, eu achei muito interessante, né? O mundo que a gente vê, que a gente enxerga nos nossos olhos, ele começou aqui, né? Ele saiu de ideias, né, que estavam dentro de nós e tudo. É isso, é exercer isso na prática, né? Você pegar o que é uma teoria, uma forma, uma ideologia, não sei, uma forma da gente ver o mundo, pensar a nossa empresa, né? E de fato transmitir isso em ações concretas. Eu acho que são esses valores, sabe, que a gente vai construindo e é da prática, é no dia a dia. Mas eu acho que é muito importante a gente ter muito claro qual é o nosso principal guia, sabe? Não é que eu não posso existir sem o lucro, porque sem o lucro eu não consigo fazer os investimentos que são necessários, eu não mantenho. Então, é a clareza de que terminou até as ONGs tendo essa clareza hoje em dia, que você, sem ter algo sustentável financeiramente, você não vai para frente. Então, eu acho que é despertar essa consciência, né, do que é sustentabilidade. Agora, tudo dentro de padrões, sabe? A gente é muito claro, os nossos padrões são claros, o que é rentabilidade é claro, é tudo no planejamento estratégico, fica claro para a empresa toda. Então, todo mundo fica com clareza das coisas. É o G do ESG, né? Aí no caso de vocês, que você me falou agora, a governança que vem antes, né? Muita gente me fala isso.
Sem a governança, você não faz o E e o S, né? Eu converso com muita gente, né? Com muito empresário e especialista e acadêmicos e tal. E, enfim, é um consenso que toda empresa pode, né, fazer mais do que normalmente faz no seu dia a dia, né? Às vezes não importa nem o tamanho dela, ela pode ser uma padaria ou uma multinacional, ela tem uma comunidade no entorno dela, né? Seja uma rua ou uma cidade toda, ou até mais do que isso, né? Só que a gente repara que tirando ali esse pequeno universo, né, de sistema B, por exemplo, né, e negócios de impacto e uma outra empresa, a maioria não está muito preocupada, não está muito atenta. Uma empresa que está começando a ter um despertar agora, né, que como você bem falou, mudou muita coisa, hoje a gente tem muitos movimentos e muita gente está começando a entender que pode ir além do lucro, né? E inclusive tirar proveito, ter benefícios, né, de mercado com relação a isso. Então, o nosso papel aqui, um dos, né, enquanto a economia B, é tentar contar histórias como essa e tentar mostrar caminhos, né, para a empresa trabalhar, lógico, em prol do lucro, que ela precisa, é fundamental, mas também ir além, né, contribuir com as pautas ESG de uma forma real, né, não muito no discurso, que a gente vê muito também, infelizmente. Então, para concluir, eu queria te perguntar quais são os caminhos iniciais, né, para quem está começando a ter esse despertar e olhar para isso com mais atenção agora. Eu acho que tem dois grupos, assim, que eu costumo dizer que são os prioritários, né? O primeiro são os meus funcionários. Existe uma pauta importante do S, né, que diz respeito com os trabalhadores, né? Então, assim, eu costumo dizer que aquilo que a gente faz dentro de casa, certo? É o primeiro exemplo. Muitas vezes eu olho, quando eu vou analisar uma empresa, eu olho muito para dentro para perceber como ela é, como é que ela pode ser para fora. É importante olhar para o seu funcionário, onde ele mora, como ele vem trabalhar, quais são as condições dele de vida, dos seus filhos, estuda, as crianças estão na escola, as crianças não estão na escola. É impressionante como existem oportunidades. Eu digo que faltam conexões. Você conhecer, você mapear qual é a situação, e dentro daquela situação, aí sim, você pode, com eles, priorizar uma ação, priorizar qual a iniciativa mais importante para eles, priorizar com o conjunto, tirar uma decisão e começar a agir, e perguntar o que é que os outros funcionários que não têm esse problema poderiam ser voluntários para apoiar nesse processo? Como é que a gente pode se somar? A empresa faz uma parte, os funcionários vão fazer outra parte, os voluntários, e tem aqueles que também vão ser beneficiados dentro da empresa. E o segundo foco é o seu entorno. Eu estou inserido em que comunidade, né? Como está a minha relação de vizinhança com a minha comunidade? Eu tenho que entender qual o meu impacto enquanto empresa. Eu estou jogando minha água aonde? Minha água é limpa, minha água é suja. Eu estou contribuindo e eu estou fazendo algum tipo de problema. Existe tanto tipo de impacto, dos mais diversos possíveis, não é? E você tem que minimizar esse impacto. Você tem que eliminar, você tem que compensar. O teu impacto faz parte do teu negócio. Eu costumo dividir o seguinte: você tem que separar o que é impacto do teu negócio, porque isso tem que a conta do teu negócio pagar. Outro é aquilo que eu vou fazer, por quê? Porque eu preciso fazer mais. Quando eu entendo o S do SG, é que eu preciso fazer mais. Eu tenho que olhar para os meus funcionários, e eu tenho que olhar para os meus funcionários que estão mais fragilizados, que têm a maior necessidade social, tá certo? Eu já pago salário, eu já estou fazendo um bem muito grande, eu não estou negando. Mas o que é que eu posso fazer mais? Fazer o S do ISG é ir além, em relação à minha comunidade, ao meu entorno. Que papel eu posso ter? Você imagina, eu sempre sonhei que, se você olhar o mundo empresarial, os entornos, e todo mundo cuidasse daquilo que está ali em conjunto, nós tínhamos um outro país.